Estamos aí, pessoal. Filosofia da graça. Filos, amante. Sofia, sabedoria. A graça, por que a graça? Eu vejo que a graça ela tem duas dimensões. A humana, que é imperfeita, que é limitada, e a graça de Deus, que é sempre imerecida. Filosofia da graça. Estamos iniciando esse episódio muito especial, com o apoio da Ubra Medicina Gravataí. Já vou de início pedir a você que se inscreva no nosso podcast. E não esqueça dos 3 Cs. Comente, curta e compartilhe nosso Filosofia da Graça. Uma manhã muito linda aqui na Ubra Gravataí, praticamente o encerramento do ano, mas no advento do Natal, tá? O nosso café com fé maravilhoso, pastor Max, pastor André, nos trazem assim uma palavra, um louvor muito legal. E agora aqui no nosso episódio, nós não temos regras, primeiro esse, primeiro aquele, não tem. Mas a gente quer conhecê-los melhor, saber de onde vêm, quem são, etc., como chegaram aí ao pastorado, e depois no final do episódio a gente fala mais Ubra, etc. Por enquanto vamos às pessoas aí. A palavra à disposição aqui, eu não vou pedir para... Muito bem, Mário. Primeiramente, obrigado. É um privilégio a gente poder estar aqui, participar desse momento com vocês e poder partilhar um pouquinho de quem somos também, daquilo que nós fazemos, né? Aí na companhia do grande companheiro de batalha que é o pastor André. Bom, uma breve apresentação, você pediu então, né? Meu nome é Maximiliano Wolfgram Silva. Max, fica muito mais fácil, né? Isso aí. Eu nasci no estado do Espírito Santo, mas ainda criança me mudei para o estado do Pará. Foi lá que eu cresci. E foi lá no estado do Pará que eu tive uma proximidade maior com a graça, né? De poder conviver numa comunidade cristã. Tive o privilégio de estudar numa escola que era a escola da nossa igreja também. Então isso foi uma parte importante da minha caminhada como pessoa, como cidadão, mas como filho de Deus também. E foi lá que despertou o desejo de ser pastor, desde muito pequeno. Eu acho que ali pelos 10 anos eu já dizia, quando eu crescer eu quero ser pastor. E esse desejo foi sendo alimentado e finalmente o momento chegou. Eu morava no Pará, nossa igreja, a Igreja Luterana, na época tinha 2 seminários, um em São Paulo e um em São Leopoldo. O de São Paulo não existe mais, infelizmente, mas existe ainda o de São Leopoldo. E estudar em São Leopoldo naquela época também dava oportunidade de estudar na Ubra, na Universidade Luterana do Brasil. Em virtude disso, apesar de São Paulo ser mais perto, eu acabei escolhendo vir para Rio Grande do Sul, né? E aqui então construí a minha caminhada acadêmica, né? Terminei o curso de teologia da Ubra, depois tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, terminei o curso do seminário também, fui ordenado pastor em janeiro de 2001, então 23 anos agora, completar de ministério. Foi no Rio Grande do Sul que eu encontrei a minha cara metade também, a Sílvia. Olha, né? Aí, viu? Temos 2 filhos, o Josué, nascido em Porto Alegre. Sim. E o Josué agora está com 16 anos. Sim. E com menos de 30 dias, ele se mudou para 30 dias de vida, ele se mudou para o Pará, porque justamente naquela época eu recebi um convite da Ubra para trabalhar na unidade da Ubra lá em Santarém, no Pará. Então eu fui primeiro, voltei para o nascimento dele, depois fui de novo, e mais ou menos uns 30 dias depois, a Silvia e ele foram para lá também. Lá nasceu o nosso segundo filho, então eu tenho um filho paraense, santareno, que é o João, está com 10 anos agora. E já faz aí 9 anos que regressamos de Santarém, estamos trabalhando aqui no Rio Grande do Sul. Hoje eu tenho na Ubra a função de capelão geral da Elbra, que é a mantenedora da Ubra, né, que é a marca que se espalha em todo o Brasil. É verdade. E a minha função é ajudar os pastores de todo o Brasil. Nós temos hoje 15 pastores trabalhando nas unidades da Ubra em todo o Brasil. Então a minha função é estar ao lado deles e ajudá-los no trabalho que eles realizam nas nossas escolas, no hospital e nos nossos campi universitários. Ótimo, muito, muito bom.
Como é que o senhor se insere hoje? Como é que o senhor vê Ulbra hoje? Bom, a Ulbra está passando por um momento de mudança e transformação muito importante, né? Quem acompanha um pouco da história sabe que nós tivemos aí uma década, um pouco mais de uma década de muitas batalhas, mas ela se manteve firme, se manteve operando, se manteve fiel ao seu compromisso, apesar de todos os desafios e dificuldades enfrentadas. E tem passado por um momento de transformação e de mudança muito grande, onde agora com mais clareza a instituição vê um futuro de crescimento novamente, né? Então houve um momento de estagnação, de um certo resfriamento das suas atividades, uma redução, mas agora ela consegue enxergar de novo oportunidades claras de crescimento, e a própria presença da Ulbra Medicina aqui em Gravataí é um exemplo disso. É um exemplo, sim. A gente está falando assim... eu falo, a Ulbra não saiu de Gravataí. Houve um movimento apenas, mas esse movimento ele vem para crescer, para somar. Estamos olhando para frente e caminhando com coragem e com força para as oportunidades que estão diante de nós. É verdade. Pastor André. Eu me chamo André Tavares Cardoso, um nome bem mais simples do que vou, né, pastor Marcos? Eu sou natural aqui do Rio Grande do Sul mesmo, da cidade de Pelotas, né, do sul do país. Temos algo em comum. Um polo produtor de educação, né? Pelotas é uma cidade que tem muita educação, tem Universidade Federal, particular, né? É verdade. Muitos cursos tecnológicos, né, de tecnólogos e de profissionalização. Então, um lugar muito bom. E desde pequeno, minha mãe... Depois eu corto, é a cidade do nosso prefeito. É a cidade do prefeito daqui? Eu já pensei tudo para comentar depois. Né? É verdade, né? E saiu muita gente de Pelotas, inclusive o nosso governador, né? O atual governador é de Pelotas. É verdade. E desde pequeno, então, sempre vivi nessa cultura cristã, né? E minha mãe, graças a Deus, sempre foi muito preocupada em levar os filhos. Eu tenho uma irmã mais velha, né? Levar os filhos até a igreja. E a igreja, desde que eu nasci, sempre foi a luterana para mim, né? Então, para mim é um lugar comum e familiar, né? E aí, desde adolescente, muito parecido assim com o pensamento do pastor Max, eu também me identificava muito com essa função, né, de pastor, de pregador, de evangelista, e já comecei a exercer algumas funções de liderança dentro da própria comunidade local, lá de Pelotas. E aí, quando eu fiquei adolescente, eu logo embarquei nessa jornada aí de estudar teologia. Hoje sou casado com a Karina, a gente tem uma filha... Clara, de 3 anos, e está nascendo aí o Arthur daqui a qualquer momento. Qualquer hora. Já está maduro, já. Né? E eu moro atualmente em Estância Velha, porque quando me formei em teologia pelo mesmo seminário de São Leopoldo, eu logo recebi um convite para ser o capelão de uma escola que existe lá ainda, né, em Estância Velha. Olha, e daí eu era um jovem com cabelo ainda. Sim. E aí lá eu conheci a minha esposa e casei, ela é de lá, a família é de lá, eu acabei ficando por lá. E depois eu fui exercer a capelania numa cidade chamada Sapiranga, que é onde natural a esposa do pastor próximo Max. Ali. E fiquei um tempinho lá, e depois eu engatei meus estudos, continuei meus estudos, né, em São Leopoldo, quando recebi o convite então, do capelão geral, que é o pastor Max, para atuar na Ulbra. Inicialmente numa unidade que tem em Sapucaia do Sul, fiquei 6 anos ali, e depois recebi o convite então para ir para o Campus Canoas, onde estou até agora, com muito carinho, muito prazer, compartilhando a palavra de Deus com as pessoas, né, e servindo naquilo que a gente é chamado para servir. Tem sido um desafio muito bonito, muito bacana e muito gostoso poder participar desse momento de reconfiguração aí da universidade, né, com as seus desafios que tem aí pela frente. É verdade. Quero aproveitar aí uma fala, o pastor André fez referência à mãe dele, né? E tem a ver um pouco com essa época que nós vivemos agora, que é o Advento também, né? Eu falei que cresci até os 7 anos no Espírito Santo e só foi depois, quando me mudei para o Pará, que realmente nós fomos integrados a uma comunidade religiosa, né? Mas isso não significava que nesses 7 anos antes Jesus já não estava conosco, né? Toda criança gosta de ouvir histórias antes de dormir, né? E a minha mãe sabia contar só 2 histórias. Era a história do nascimento de Jesus e a história da morte e ressurreição de Jesus. E eu me lembro que eu ficava pedindo para ela contar, e os adultos não entendem por que a criança quer ouvir a mesma história várias vezes, né? Mas você já ouviu essa história, Mas o que a gente quer é reviver o prazer, a alegria que a história traz, né?
Então minha mãe só sabia 2 histórias, mas ela sabia as histórias mais importantes, né, do presente que Deus enviou ao mundo, que é Jesus Cristo, e da sua missão, né, concretizada na cruz. Sim. E a sua vitória sublime sobre a morte na sua ressurreição, né? Então eu costumo dizer também, fazendo referência à mãe, como o pastor André fez, de que ela foi a apóstola de Deus na minha vida. Né? Então queria fazer esse registro aqui também. Muito importante. A minha mãe, não sei se ela sabia essas histórias, pastor Marcos, mas eu não lembro dela contando. Mas eu lembro dela obrigando a gente a ir no culto. Vamos lá, levanta e vamos, porque era sempre de manhã, né? Domingo de manhã. Que fez uma diferença enorme, né, na minha vida. Tem um momento da vida em que a gente não sabe o que quer e não tem nem condição de maturidade mental para escolher o que quer, né? Então a importância do papel da mãe e do pai, né? Nesse processo aí, né? A semente, comigo também. Semente que a minha mãe me colocou, eu enxergo como fundamental. Minha mãe é católica, praticante, uma mulher de muita fé. E eu lembro, na infância, né, o catolicismo tem a primeira comunhão, foi muito forte para mim. Depois me afastei da igreja, me tornei ateu, e eu lembro, com mais de 50 anos, querendo tirar a fé da minha mãe, olha só. Mas também com 68 anos, quando veio o meu encontro com Jesus, eu lembro de trazer o meu pai no Dia dos Pais e chamar o meu filho, que foi quem trouxe a semente para minha família, né? Meu filho estudou na UBRA, se converteu em 2007, 2008 ali. E eu provoquei em 2016 a minha conversão. Nessa época eu provoquei um Dia dos Pais na minha casa. E meu pai morava lá em Estância Velha. E então eu fui lá trazê-los para Gravataí antes do resto da família chegar, porque era só eu que estava chegando no mundo cristão, né? E eu então convidei o meu pai para ir ao meu quarto e fazer a oração de entrega para Jesus com o meu filho. Ele não era de igreja, mas ele me fez uma pergunta. Quando eu disse que eu tinha entregado a minha vida para Deus, ele me perguntou: tu está feliz? Tu gostou disso? Gostei muito, pai. Eu queria que tu fizesse essa oração com convicção. Eu quero fazer. Ele estava com 90 e olha poucos. Só. E aí eu chamei o meu filho e o meu pai entregou a vida dele para Jesus. E logo depois eu chamei a minha mãe para fazer a mesma coisa e pedir perdão para ela pelo que eu tinha feito, né? De muitas vezes, né, me manifestar contrário à Bíblia e etc. Ela me abraçou e fez uma oração de entrega linda. Eu imagino que foi um dia incrível esse, hein? Foi maravilhoso. Para toda a família. Muito significativo. E ali, naquele momento, na minha família, era só eu que estava e o meu filho, né? Logo depois, aí veio o resto. Mas o episódio é para vocês, não é para mim, né? Mas eu não posso deixar de perguntar ao pastor André aí onde ele estudou lá em Pelotas e tal, porque eu também quero me identificar, né? Pelotas eu estudei em vários lugares. É, né? Mesmo? Na infância eu acho que umas 4, 5 escolas diferentes, porque meus pais mudavam de bairro, né? Eu lembro que eu estudei no Fernando Trepto, certo, né, no Fragata. Estudei numa escola lá no centro, no final da 15 de novembro, que eu não vou lembrar o nome. Estudei numa escola no Porto. Não era no Santa Margarida, não? Não, acho que não. Não lembro, na verdade. Certo. Pode até ter sido, mas... lá no Porto? Lá no Porto estudei.
no Fernando Trepto, e daí meu ensino médio eu fiz no Gato Pelado. O Gato Pelado. E eu... é o Municipal Pelotense. Municipal Pelotense. Segundo as estatísticas da época, era o maior colégio municipal das Américas. Isso é o nome mesmo? Exatamente. É o apelido do colégio. Ele tem um mascote. Tu já viu aquele gato que não tem pelo? Sim, sim. É o Gato Pelado. E o mascote da escola, o símbolo, né, era esse gato. Era pelado. O gato. E o nome do colégio é Colégio Municipal Pelotense. Sim. E a estatística que eu tenho em mente da época que eu estudava lá é que era o maior colégio municipal das Américas. Sim. Municipal maior. É verdade. É verdade. Muito grande. Eu confirmo isso. Era um colégio muito bom, tinha fila de espera para entrar, né? Era público, então geralmente era por sorteio, né? E eu tive a felicidade de cair nesse sorteio. É verdade. Meu ensino médio lá foi muito bacana, né? E depois eu saí de lá, vi direto estudar no seminário e na UBRA, né? E foi muito bacana, eu tô aí até hoje. Nas horas vagas eu tocava violão. A gente já presenciou aí no Café com Fé, maravilhoso. Claro, a gente tem uma diferença muito grande de idade, né? Mas na minha época, as escolas particulares, né? E lá em Pelotas era marcante, a escola São José, que era só para meninas. E o Gonzaga, né? E o Colégio Gonzaga, que era só para meninos. E o Colégio Gonzaga tinha um apelido de Galinha Gorda, porque era particular. O Gato Pelado, porque era municipal, não pagava. Né? E tinha muita rivalidade, assim, na minha época. Esportiva, principalmente. Esportiva. Né? E tinha a presença muito forte também da escola técnica, que era a escola federal, né? Que é a escola onde o nosso prefeito atual, Luiz Zafalon, estudou. Uma escola importante da região. Importante. Lá, né? Pessoal que saiu da escola técnica saiu... Na época, bem empregado. Bem empregado, bem preparado, principalmente para a CE. Telecomunicações. Exatamente. Química. Essa área aí, né? Eletrônica. Então temos algo em comum. Eu nasci em Herval. Quem mora em Pelotas deve ter ouvido falar em Herval. Né? Pastor Max seguramente não. É uma pequena cidade bem na fronteira com o Uruguai. É quase... Ela faz fronteira com Jaguarão, que é bem no limite. Bem na divisa. Bem na divisa. E o Herval, ele existiu por causa de um forte. Né? Na época quando se separa a colônia de Sacramento, né? Quando há uma troca, porque a colônia do Sacramento pertencia ao Brasil, né? E depois houve uma troca. A periferia do Rio Grande do Sul, antigamente, era portuguesa. E o centro do Rio Grande do Sul era espanhol, pertencia à Espanha. Então houve uma troca. A Espanha vai para a colônia do Sacramento, onde fica ali Portugal, um pedaço da Argentina. E o Rio Grande do Sul, então, fica português junto. Pelotas tem uma cultura portuguesa muito forte. Na arquitetura, forte. Na culinária, né? Muito Teatro forte. 7 de Abril, o primeiro teatro do Brasil. E principalmente porque Rio Grande, né, era o porto que protegia o país na época. Ali tinha a marinha, o exército. Era uma cidade muito próspera, né? Muito próxima. Pelotas da época do Império era uma potência. Muito forte, muito forte. Eu fiz parte da banda do Colégio Gonzaga na época, etc. Muito bacana. E vim de lá em 1968, aí com quase 20 anos, na intenção de fazer filosofia, que não tinha lá. E eu queria ser professor de filosofia. Meu pai era dentista em Herval, e ele tinha o sonho dele é que o filho mais velho fosse dentista, que era eu. Mas acho que decepcionei. Era o sonho dele, né? Não era dele, o seu. Isso é importante, né? Distinguir isso. Né? Bom, o seu trabalho no campus da UBRA, ele consiste assim... Em que situação, como ele acontece? A UBRA
é uma instituição cristã, confessional, né, de vertente aí luterana, que tem suas raízes firmadas lá no movimento da Reforma, de 1517, né? E uma das suas principais raízes é manter a confessionalidade presente, atuante, viva, né, na instituição. E a pastoral, dentro dessa proposta, tem o papel importante de manter a confessionalidade atuante, e para isso a gente desenvolve várias ações, né? No campo da educação, do testemunho, da liturgia, da comunicação, das ações sociais, né? Então, a pastoral, o grande objetivo dela dentro da universidade não é, obviamente, converter as pessoas, catequizar as pessoas, né? Mas um trabalho de acolhimento, que as pessoas sintam que elas estão num ambiente que é cristão e que se elas tiverem o desejo e quiserem, né, conhecer mais desse Deus maravilhoso da graça, a pastoral está ali como uma porta de entrada e de acolhimento para essas pessoas. E para desenvolver então e manter essa confessionalidade viva, a universidade, a Elbra, está organizada hoje de uma forma que cada unidade tenha um pastor lá atuante, né, representante dessa confessionalidade, promovendo ações, como eu falei, de acolhimento, mas também de testemunho, de educação, né, de transmitir às pessoas aquilo que a gente crê e quais são os nossos principais fundamentos aí, e visão de ser humano, quem é o ser humano, de onde que ele veio, para onde que ele vai, né? E uma instituição confessional, ela tem essa proposta. Num mundo onde todas as verdades são questionáveis, uma universidade confessional, ela mantém uma verdade, ela se posiciona, ela diz, olha, nós temos uma verdade para testemunhar e para compartilhar. E dentro de uma liberdade que as pessoas têm, obviamente, né, de compreenderem, refletirem, aceitarem ou não essa verdade. Então, nesse resumo assim, das nossas atividades, aí a gente vai para as atividades práticas. Por exemplo, Projeto Café com Fé é uma atividade prática que tem toda essa bagagem. Quer dizer, a gente não vem trazer só música, café, né? Isso qualquer outro músico poderia fazer, né? Mas o que tem por trás desse projeto? Tem toda essa bagagem de compreensão do nosso papel enquanto instituição cristã no mundo, né? E por isso a gente traz, junto com o Café com Fé, mensagens, testemunho, músicas cristãs, mas também músicas populares, e especialmente a gente sempre traz uma literatura que contém também aquilo que a gente acredita e oferece para as pessoas livremente. E a nossa presença, né, Pastor Marcos? Acho que é até importante, né, para quem está nos acompanhando, entender o que na prática, como é que o Café com Fé acontece, né? Ele já está aí na UBRA há uns 3 anos, mais ou menos, acontecendo, e é um movimento de acolhimento da pastoral em direção à comunidade, principalmente alunos e professores, mas também colaboradores administrativos. Então ele começa lá em Canoas, e quem conhece Canoas sabe que nós temos um campus muito grande. Então nós vimos isso como uma estratégia de ir ao encontro dessas pessoas. Então, por exemplo, aulas de manhã começam 9 horas da manhã. Então na frente do prédio nós estamos ali a partir de mais ou menos 8h40, já com a música acontecendo, oferecendo um café, as pessoas vão chegando para a aula, vão chegando para o trabalho, param ali, tomam um cafezinho, conversam, curtem uma música muito boa, né? Nesse sentido a gente é muito abençoado pelo pastor André, pelo dom musical que ele tem. Como o pastor André falou, a gente canta música que as pessoas se identificam, que são músicas que elas ouvem na rádio, mas também cantamos e tocamos músicas que dão testemunho da fé cristã. Aí nós temos um momento de palavras breves, de 1 minuto, de fé e vida, que trazem também essa reflexão para a vida das pessoas. E como o pastor André falou, temos ali o café com açúcar, sem açúcar, mas não importa se é com ou sem, sempre é com muito carinho, com muita ternura que ele vai junto. Temos umas balinhas da pastoral, temos literatura, e ficamos ali mais ou menos até umas 9h10, né? A mesma coisa à tarde. À tarde a aula começa às 14 horas, 15, 20 minutos antes a gente está ali. À noite começa às 19 horas, mais ou menos 15 minutos, 20 minutos antes, e nesse sentido a gente circula nos prédios da instituição, né? E o nosso compromisso é de pelo menos fazer isso em média, uma vez por mês, né? Em cada prédio do Campus Canoas, né? Porque o desejo é que as pessoas saibam do projeto, conheçam, mas que não enjoem, que também não seja uma coisa que caia na vala comum, né? E realmente tem sido muito bacana e tem alcançado resultados muito positivos e tem se espalhado para outras unidades da UBRA. Então, outras pastorais de outras unidades também estão implementando ações parecidas, né? Para você ter uma ideia, né?
semana retrasada teve o Enem, né? Sim, daí eu encontrei mesmo. Um aluno aqui da Ubra Gravataí que estava lá no Enem. Olha. E ele lá me perguntou, e aí, quando é que vai ter o Café com Fé de novo lá em Gravataí? E hoje ele estava aqui, eu não lembro o nome dele, mas ele estava aqui. Né? Jefferson. Acho que é o Jefferson. E isso tem acontecido dentro do Campus Canoas, mas fora dele também, quando as pessoas se identificam com o projeto, porque sentem exatamente isso, né? Que a pastoral está nos acolhendo, ela está do lado da gente, para aquilo que a gente precisa, para aquilo que a gente precisar, né? Isso acaba se tornando um diferencial para o próprio trabalho da Ubra, né? Os alunos mesmo tiram fotos, filmam, fazem publicações, né? Reconhecendo, em que outro lugar que a gente tem isso? Aqui a gente tem algo como isso e se torna muito, muito significativo para eles, né? E o bacana também é que a gente começou, né, como o pastor Marcos falou, há mais ou menos 3 anos, propondo o projeto. E hoje o projeto já é solicitado. Então, quando tem um evento, por exemplo, né, tem um evento lá do curso, sei lá, fonoaudiologia, os organizadores do evento entram em contato com a gente. Escuta, vocês não conseguem vir fazer o Café com Fé para acolher os alunos do evento? Então, tem sido maravilhoso. É verdade. Foi um projeto bem acertado, assim, né? E a gente procura desenvolver outros projetos, né? Por exemplo, de ações sociais, né? A gente também entende que uma instituição cristã, ela precisa e deve dar testemunho e falar, mas ela também precisa agir, né? Porque uma fé sem obras, já diz o texto bíblico, é uma fé morta. Né? Então a gente sempre procura ter projetos sociais que envolvam, não apenas de doação de qualquer tipo de mantimento, né? ou roupa, ou coisas assim, mas especialmente que envolvam as pessoas, que elas entendam que o papel de agir em prol do próximo é um chamamento individual. Claro. E que não é a pastoral que doa. A pastoral, ela faz o elo de ligação entre esses atores, né? Quem doa e quem recebe. Sim. E a gente fomenta essas ações para que todos os participantes sintam que a ação é dele também, né? E eu estando numa instituição confessional, eu preciso pensar sobre isso, né? Para fazer a diferença no mundo e assim servir a Deus, né? E nesse contexto, eu acho que um destaque que vale a pena, né? Em que, em geral, onde a Ubra está, ela é reconhecida justamente por esse voltar-se para a comunidade. Ela não fica em si mesmada dentro do seu campus da sala de aula, mas ela se volta para a comunidade, né? E o grande exemplo que nós tivemos agora foi o fato de que o campus da Ubra em Canoas se tornou o maior abrigo durante as enchentes no Rio Grande do Sul, né? Isso aconteceu em Canoas, no nosso Colégio Cristo Redentor ali em Canoas também aconteceu mesmo. Lá a nossa unidade em Guaíba também se tornou um ponto de acolhimento de pessoas desabrigadas. As unidades de todo o Brasil se movimentaram para contribuir e para trazer doações. E nós realmente acreditamos que esse envolvimento tão forte, tão significativo, se deve justamente a esse espírito confessional que tem sido cultivado ao longo dos 52 anos de existência da instituição, né? E que mostra esse movimento realmente de acolhida, de amor, né? E de cuidado com o outro. Aqui em Gravataí também, no antigo prédio, não era mais da Ubra, mas ele foi sem dúvida, no contexto da enchente, aqui na região foi o maior abrigo que nós tivemos. Olha só. A prefeitura não estava lá ainda, depois é que chegou. E foi muito. Eu quero também acrescentar 2 aspectos aí, nessa obra maravilhosa de fé, né, que a gente está conversando, né? Uma delas é no próprio currículo das graduações existe a cadeira de cultura religiosa, que não é uma cadeira para conversão e tal, é uma cadeira de conhecimento religioso, né? E, em segundo lugar, eu aqui também quero dar o meu testemunho de amor, né? Aqui o pessoal do podcast já conhece meu testemunho, e eu nesse momento também quero fazer uma homenagem aí à família do pastor Grázilo, né? A memória dele, né? Durante todo o tempo que eu estive na Ubra, 5 vezes eu fui chamado pelo pastor Grázilo, lá na reitoria. Aí ele saía de Gravataí, assim, bem apreensivo, porque alunos reclamavam das minhas manifestações, né, ao ateísmo, contrário à religião.
E eu sempre fui recebido com muito amor pelo pastor Graça. Cada vez que eu era chamado, eu achava que era a última, né? Bom, agora, né? E nunca se tratou disso, mas sempre de um acolhimento, de uma informação. Né? E isso foi muito importante, né? A última vez que eu fui chamado lá, eu lembro que ele me falou: os alunos gostam da sua aula. O que houve? Ele fez um questionamento assim da minha infância. Houve algum problema? E eu disse para ele: não, pastor, porque na verdade eu não sabia o que acontecia comigo, que no andamento da aula, se alguém manifestasse alguma coisa, eu já desviava e já ia contra. Não sei por que eu fazia, eu não tinha essa intenção, assim, né? Mas aconteceu. E eu quero dar esse testemunho, que nunca houve repressão contra, nem algo que fosse absolutamente para conversão, para qualquer coisa. Acho que é um reconhecimento merecido realmente, né, Mário? Merecido. O Graça foi uma figura muito emblemática dentro da UBRA e de todo esse trabalho de capelania, de pastoral que foi ali implementado, né? Ele veio a falecer justamente durante o período das enchentes. Das enchentes, né? Pouco tempo. E eu tive no funeral dele, né? E pude dar esse testemunho também de que grande parte da acolhida que estava acontecendo dentro da UBRA durante as enchentes também era fruto do trabalho dele. Sem dúvida. Quanto a isso, não tem dúvida. Pastor Max, na sua função aí, ela é uma função mais ampla, né? O senhor tem aí a responsabilidade da UBRA Brasil, né? Eu chamo, né? O que compreende aí, né? O seu trabalho aí nesse... Pois é, essa função dentro da UBRA ou da ELBRA se chama capelão geral. Sim. O Graça foi o primeiro grande capelão geral, né? Quando ele era capelão geral, eu era um dos pastores que atuava em alguma das unidades, porque eu já passei por umas 8 unidades da UBRA dentro da minha caminhada dentro da UBRA já de praticamente 25 anos. E ele tem essa função justamente de ser um representante da confessionalidade numa relação próxima com a mantenedora. Então ele é o capelão da mantenedora, então meu vínculo é com a ELBRA enquanto mantenedora, né? No sentido de organizar, de fomentar, de dar apoio para esse trabalho confessional que acontece em todas as unidades. Então, como eu comentei hoje, nós temos capelães atuando em escolas, temos capelães atuando no ensino superior, como é o caso do pastor André. E apesar do hospital universitário não ser mais da UBRA, não é ser mais gestado pela UBRA, ele é gestado pela prefeitura, né, pertence ao poder público, nós ainda continuamos tendo um capelão atuando lá dentro do hospital também, fazendo um trabalho muito significativo dentro do hospital. Então, exige uma demanda de organização, de alinhamento, de planejamentos, de apoio, de orientação, de construção de projetos em comuns, porque nós temos ações que envolvem todas as capelanias. Obviamente temos ações que são específicas de cada lugar, né? Existem desafios a serem superados, existem oportunidades a serem enxergadas e visualizadas. Então existe todo um trabalho de conexão, de conversa, de alinhamentos institucionais, tanto de quem está lá na frente atuando, quanto daqueles que estão na liderança da instituição. Então o trabalho de capelania geral envolve todos esses elementos, né? E como eu estou aqui sediado no Campos de Canoas, que é a sede da própria mantenedora, a gente acaba obviamente se envolvendo também com o trabalho da capelania do campus, né? Então o capelão do Campus Canoas é o pastor André. Sim. Mas nós estamos juntos, temos lá, para quem não conhece o Campus Canoas, a nossa belíssima capela universitária, todos são muito bem-vindos para ir lá conhecer. Podemos até fazer uma visita guiada turística, né, pastor André? Mostrar o nosso belíssimo órgão de tubos lá, que é um instrumento muito rico. A própria capela, a capela é um patrimônio arquitetônico da cidade, tem um No simbolismo. início do próximo semestre a gente pode fazer isso com os nossos alunos e futuros. Claro. O nosso semestre vai começar em 17 de fevereiro. Olha aí. Por ali, março. Ela tem todo um simbolismo que as pessoas às vezes passam e não se dão conta dos simbolismos que estão presentes ali na arquitetura, e a gente fala a respeito disso, né? Então estamos juntos lá trabalhando e cooperando um com o outro,
né? Várias vezes eu ajudo o André em atividades específicas do campus, como ele várias vezes me ajuda em atividades mais ligadas à capelania geral. E enquanto capelão geral, eu também acabo acompanhando mais direto a reitoria da UBRA, né? Porque a reitoria da UBRA Rio Grande do Sul, ela acaba tendo uma abrangência que vai além do campus de Canoas. Ela abrange toda a educação superior no Rio Grande do Sul. Sim, então a gente também tem uma relação muito próxima, né? O reitor Adriano, um colega muito querido de trabalho. Então temos um trabalho junto com eles também, né? Inclusive agora, por exemplo, recentemente estávamos no movimento de formação pedagógica em todas as unidades do Rio Grande do Sul, junto com a equipe da Pró-Reitoria acadêmica, e eu estava enquanto capelão geral acompanhando e construindo junto esse trabalho também de visita a todas as unidades. Eu quero dar um testemunho também, eu quero dizer que é uma benção muito grande trabalhar ao lado do pastor Max. Olha aí. Obrigado, abençoado, e que puxa a gente para cima, né? E se você quer crescer, você tem que andar com quem puxa você para cima. É verdade. Mas é esse cara, muito legal estar com ele aí. É verdade. A nossa capela também é palco dos nossos cultos, a gente tem atividades culticas. E o que mais acho que aproxima a comunidade acadêmica são os cultos de formatura, né? Que são promovidos para cada curso que se forma, ele tem uma data específica que a gente convida todos para um culto. A gente não chama ecumênico, mas, né, porque nós que celebramos, né, essa coisa. Mas o culto, ele é um culto a Deus, né? E Deus ele não é luterano, nem católico, nem evangélico. Deus é Deus, o Pai de Jesus, né? Verdade. E nós convidamos a comunidade para os formandos, seus familiares, seus amigos, né? Para celebrar um culto de gratidão, culto de ação de graça, dizer para Deus muito obrigado, né? E também de pedir que Ele abençoe os novos profissionais que se formam aí na UBRA, e a gente tem assim o desejo, né, e o privilégio de saber que eles estão levando não apenas um diploma, mas quem passou pela UBRA pôde experimentar, ouvir, né, degustar essa graça, que é o tema aí também do podcast, né, graça de Deus, que a gente deseja que transforme a vida das pessoas, e ela tem esse poder, e que essas pessoas que passaram por essa instituição transformem a vida de outras pessoas. E daí o sucesso, o dinheiro, isso vem como consequência, né? Não é o nosso foco. É verdade. E também acho que cabe, aproveitando, né, além dos cultos de formatura, né, nós temos, por exemplo, agora para janeiro e fevereiro, 4 cultos de formatura agendados, né? Nós temos cultos na Capela da UBRA todo domingo de manhã às 10 horas. Então quem quer nos acompanhar e quer um dia estar lá conosco em culto, todo domingo, 10 da manhã, temos culto. Você entra pela Avenida Central, não paga estacionamento, é só chegar na guarita, é só chegar na guarita e dizer, estou indo para o culto na capela. Eles deixam você entrar, você estaciona lá na frente da capela e participa. Dia 18 eu vou estar lá, então dia 18 daí é um evento especial, ele acontece numa quarta-feira daí, né? Dia 18 nós teremos o concerto de Natal com a presença da orquestra da UBRA e de uma cantora lírica maravilhosa, que é a Suelen Mate. Então, estão convidados para estar conosco, dia 18, quarta-feira, 17 horas, mas os cultos, todo domingo de manhã, às 10 horas da manhã. Ótimo, muito bem. Bom, a parte final do nosso encontro aqui, eu queria perguntar a vocês o seguinte: UBRA Medicina Gravataí, o que vocês acham aí? Esse desafio. Acho que vamos ter que fazer um outro podcast para falar sobre essa pergunta aí. Pois é, eu olho para isso e olho como uma oportunidade, né? Tu até falaste no início, né, Mário, ali da nossa conversa, de que a UBRA permanece em Gravataí, né? E o grande concretude disso se dá justamente através da presença de um curso de uma envergadura muito grande, que é o curso de medicina, né? Então ela permanece aqui e ela faz isso olhando para o futuro, né? E olhando para o futuro no sentido, e hoje mesmo de manhã estava conversando com o diretor aqui da UBRA Gravataí, que é o querido Alexandre, né? E ele falando, olha, Max, estamos visualizando aí de termos outros cursos também acompanhando a nossa faculdade. Né? Já pedimos. Eu não sei se é segredo ou não, mas ela também está procurando um espaço, já encontrou na verdade, né? Um espaço maior, mais rico, que vai trazer uma amplitude maior para a presença dela aqui em Gravataí. Então a gente olha como uma oportunidade de crescimento, não só para a instituição, obviamente para a instituição, mas para o próprio município e para a região aqui de Gravataí, né? E nesse sentido, né, como o André, como mencionamos, ele é capelão em Canoas e eu também, né?
Mas nós queremos que à medida que a medicina aqui em Gravataí cresça e esse momento diferente cresça também, sim, que essa presença da palavra de Deus possa estar junto, né? Por isso que estamos aqui hoje, fizemos aqui de manhã cedo o Café com Fé especial de Natal, né? Para que Deus possa estar junto, também orientando, fortalecendo, guiando, nos dando serenidade e também sabedoria e discernimento para olharmos para as oportunidades e aproveitarmos da melhor maneira possível. É verdade, é verdade. Eu quero assim pedir a Deus que abençoe as famílias de vocês, amém, especialmente a chegada do Arthur. Deus já sabe tudo, né? E o pastor Arthur está chegando. Está chegando. Não sei se vai ser pastor, mas vai não, ser um mas ele Deus, sabe. Ele já sabe, né? Ele sabe de todas as coisas. Queria sua mensagem também. Bem, quero agradecer o espaço, né? Poder compartilhar esse momento com vocês, né? Poder falar um pouco do nosso trabalho também, da perspectiva aí da capelania junto ao curso de medicina de Gravataí. Para a gente sempre é um prazer estar aí. Desejar que Deus abençoe a todos, né? Sua família, a família de todos nós. E de quem está nos acompanhando aqui no podcast também, né? Desejar um Feliz Natal e que a mensagem do Cristo junto das pessoas, né, experimentando a nossa vida, que é o que o Emmanuel veio fazer, né? Emmanuel significa Deus está conosco, né? Jesus veio viver um pouco entre nós e com isso nos dizer, olha, eu sei o que vocês vivem, né? Jesus ficou alegre, Jesus chorou, né? Jesus sentiu dor, sentiu fome, então ele conhece o que é ser um ser humano. E isso o aproxima de nós, né, como um Deus presente na nossa vida. E é isso que a gente procura fazer também como pastoral. E eu desejo que esse Jesus, menino, more, frutifique no coração de cada um nesse Natal, e que mesmo que a gente não tenha presentes humanos, né, presentes mundanos para compartilhar, a gente sabe que a gente tem o maior de todos os presentes, que é o Filho de Deus, que deu sua vida por nós. Então, Feliz Natal. Amém, amém. Muito obrigado. Então, estamos finalizando mais esse episódio, conforme eu falei no início, um episódio muito especial, com a presença do pastor Max e do pastor André. O apoio da Ubra Medicina Gravataí, porque está em Gravataí, mas o apoio é da Ubra como universidade, né? Eu quero encerrar aproveitando, né, da profundidade, da intensidade desse podcast, eu tenho um versículo que eu escolhi para a minha vida, que está em Romanos 16, e ele diz que eu não me envergonho do meu evangelho. Amém. Ele será a salvação. Amém. Eu quero encerrar esse podcast com esse Amém. Amém. Essa Deus graça nos abençoe nessa graça. imerecida. Amém. Amém. Muito obrigado. Que isso, nós que agradecemos.